toda vez que eu vou falar, né, um tema, propor um estudo, eu explico como surgiu esse tema, né? E esse tema não foi diferente. É um tanto quanto curioso, né, a forma que ele surgiu. Nós estávamos alguns dias, né, uma semana aproximadamente, após aquela catástrofe que teve aqui em Juiz de Fora, né? Aquela chuva torrencial, deslizamentos, né? Estamos ainda até hoje com essa ferida aberta, né? Sofremos muito, muita gente sofreu com isso. E na semana seguinte, a palestrante queria fazer o estudo lá na Celuz, ainda insegura por causa de questão de trânsito, o próprio deslizamento ainda estava muito difícil andar na cidade. Ela falou, Bruno, remarca para mim porque realmente eu não vou conseguir fazer. E a gente sempre tem uma carta na manga, né, Zé Renato? Caso o palestrante surja algum imprevisto, alguma coisa, a gente precisa apresentar um estudo. Aí eu fui lá nas minhas anotações e comecei a olhar. Falei, cara, de que eu vou falar, né? Aí eu olhei um tema, outro, mas nada me veio assim realmente uma vontade de estudar na manhã da nossa reunião lá no Celuz. Aí nesse dia que eu estava me questionando o que eu ia falar, na minha prece, né, no fim da noite, quando eu já ia dormir, eu falei assim, espiritualidade, por favor, me mostra, né, um caminho que eu devo tomar, que estudo seria legal. E eles são fera, né? Eu não, a espiritualidade é. Quando eu acordei no outro dia, a primeira coisa, quando eu abri os olhos, me veio o pensamento, lei de destruição. Aí eu falei, lei de destruição? Porque a gente fala muito de leis, né? Principalmente aqui na terceira parte do livro, né? No terceiro livro do Livro dos Espíritos, é só sobre lei. E aí a gente usa muito eu falo muito sobre lei de trabalho. Vocês conhecem a lei do trabalho? É uma lei. Infelizmente, querendo ou não querendo, é uma lei o trabalho. Porque querendo ou não, se a gente for parar para pensar, o trabalho nos transforma. O trabalho, ele nos desafia a ser melhor. Não é lá quando você está no seu trabalho, que surge um imprevisto ou uma dificuldade qualquer, aí você fala assim, temos um problema. E agora? O que eu faço para resolver? O que você tem que fazer? Raciocinar. Usar a inteligência, buscar meios de resolver aquele problema. Não é assim ou não é? E é por isso que o trabalho é uma necessidade, porque ele é uma alavanca ao nosso intelecto. Pensa bem, com honestidade, hein? Se a sua conta bancária hoje tivesse um dígito suficiente, que você não necessitasse de trabalhar nunca mais na sua vida. Todos os dias você acordar a hora que você quer, fazer o que você quer, né? Viver a vida do jeito que você quiser. Será que a gente optaria pelo trabalho, pelo simples prazer de desenvolver o intelecto? Ou será que para suprir essa lacuna, a gente ia buscar alguns estudos, se matricular em várias faculdades, né, para desenvolver o intelecto? Poucos, sim. A maioria, não. A gente sabe disso. E é por isso que o trabalho é uma lei. E é por isso que a nossa sobrevivência depende do trabalho. Não é assim o nosso dia a dia? Nossa, hoje eu estou meio cansado. Nossa, eu nem queria trabalhar, mas eu tenho que ir. Porque eu tenho que resolver um negócio da minha casa. Eu estou precisando de uma roupinha, o alimento depende do meu trabalho. E é essa necessidade que nos tira todos os dias de casa e nos faz correr atrás, né? Olha como é que Jesus, né? Como é que Deus conhece a gente, sabe que a gente gosta de ficar à toa, então inventou a tal lei de trabalho. E aí, tem muitas leis. Existe a lei de reprodução. É uma lei? Claro que é. Afinal de contas, todos nós estamos aqui devido à reprodução. Sim ou não? Né? Outro dia eu parei para pensar assim, eu falei, gente, presta atenção. Se hoje toda a população da humanidade dizer assim, não terei mais filhos, dentro de 100 anos, acabou a humanidade dos homens. Sim ou não? Né? Ah, Bruno, mas tem gente que vai viver 110 anos. Tá bom, gente. Então tá. Então vamos botar 150 anos. Não vai existir mais a raça humana. Então é uma necessidade, sim, a reprodução, né? É através da reprodução que nós tivemos o primeiro presente de Deus nessa vida, que foi a reencarnação, né? Nós sabemos que a reencarnação é uma porta divina. Enfim, a gente poderia passar aqui horas falando
sobre as leis, né, de uma forma geral, mas eu não quero falar de todas elas. Eu quero falar em específico da lei de destruição, porque ela, quando eu fui estudar um pouco mais a miúde, ela de alguma forma consolou meu coração diante da tragédia ocorrida. E diante de tantas outras tragédias. Porque tem guerra acontecendo agora, não tem? Né? Tem muitas. E vou além. Tem muitas guerras aqui, ó. Aqui, não é verdade? Mas vamos falar então sobre a questão do acontecido em Juiz de Fora. Especificamente, que eu acho que isso está muito fresco no nosso coração. Quando a gente vê noticiado, eu acho que todos nós aqui tivemos, né, parentes, ou próximos, ou amigos, ou enfim, de alguma forma nós fomos impactados por essa tragédia. É normal nosso, do ser encarnado, imperfeito, vibrar já com forma pessimista e desanimada. É ou não é? Quando a gente vê o acontecimento, já pensa assim, poxa, nossa, mas aconteceu isso mesmo? Nossa, mas que pena, ai meu Deus. E aí a gente começa a vibrar tristeza, vibrar uma série de sentimentos desequilibrados, né? Não estou dizendo que a gente realmente não possa e se comova com a situação. Claro que sim. Só que a gente precisa buscar a nossa doutrina consoladora para entender os porquês disso. Porque veja bem, será que Deus estava sentado na sua nuvem? Isso é uma forma, né, gente, alegórica. E pensou assim, não estou fazendo nada? Vou arrumar um problema para Juiz de Fora. Ah, chove bastante aí, desbarranca uns barrancos, morreu um bocado de gente. Claro que não. Você, pai, mãe, irmão, você gosta de ver alguém sofrendo? Não precisa nem ser do seu seio familiar. Qualquer pessoa que cruze seu caminho, que você perceba um sofrimento, a gente não se toca e pensa assim, poxa, que sacanagem. Será que eu não posso fazer alguma coisa para ajudar? Nós, que somos pequenos ainda, nós sabemos disso. Já pensamos e sentimos assim? Você acha mesmo que Deus sentiria, né, prazer, gostaria de ver o nosso sofrimento? É claro que não. Tá, mas se ele não gosta, os porquês disso? E aí é onde entra a lei de destruição para começar a nos explicar um pouco e consolar os nossos corações. Lá no capítulo 6, tá? Na pergunta 728, diz o seguinte para nós. É a introdução do capítulo, tá? Da lei de destruição, perdão. A destruição é uma lei da natureza? Será que é? E a resposta é a seguinte. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por isso, aqui chamais destruição, está dizendo que o que a gente chama de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Opa! O que nós chamamos de destruição, a espiritualidade, através da pergunta 728, esclarece. Nós chamamos de transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E aí nós vamos começar pensando o seguinte. Durante toda aquela semana agitada, né, falando-se sobre o desastre, diariamente a gente ouvia falar o número de mortos. Sim ou não? Diariamente o número de desabrigados. Sim ou não? Alguém ouviu falar do número de pessoas que se ajudaram, se movimentaram no bem para curar feridas? Alguém ouviu esse número? Não é noticiado. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer e trazer para a nossa reflexão é que em meio ao caos existe a presença de Deus. Porque eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui dentro, nem que seja uma camiseta ou uma garrafinha d'água, doou para aqueles inúmeros pontos de coleta que tiveram em Juiz de Fora com a destinação aos desabrigados. Foi ou não foi?
Eu tive pessoas próximas que estavam trabalhando nesses pontos e eles chegaram ao ponto de dizer assim, pessoal, fala que roupa a gente não precisa mais, não está dando conta. Vamos priorizar agora material de higiene, vamos priorizar agora X. Tinha vídeo acontecendo na internet dizendo assim, pessoal, tenho 150 marmitas prontas aqui para entregar, não tem para quem levar. Quem está precisando? Vem cá. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então a gente tem que sempre, em qualquer situação, tentar modificar o nosso ponto de vista. Por quê? No momento que a gente para de focar na raiz do mal e do desequilíbrio e amplia o campo de visão, você começa a enxergar o bom e belo em tudo que acontece. Verdade ou não é? Foi triste o que aconteceu? Lógico. Ponto final. Não tem o que discutir. Agora, seria pior se ninguém tivesse feito nada. E, no entanto, não foi isso que aconteceu, graças a Deus. Muita gente trabalhou duro para isso. Então, o primeiro ponto é isso. A catástrofe, ela une pessoas. Pessoas deixaram de ir aos empregos, fizeram o máximo, deixou de dormir, deixou de se alimentar para cuidar das vítimas, para se unir, né? Em prol de quem sofria. Isso é bom ou não? É bom. Então a dor desperta o que há de melhor em nós. Eu arrisco a dizer, se não tivesse ocorrido aquilo, será que você, tínhamos feito o nosso movimento também no bem, conforme a gente fez? Ou será que todo mundo estava em casa? Nada aconteceu de novidade, né? Então a dor nos tira do sofá. No segundo momento, olha como é que ele termina a frase aqui, dizendo o seguinte: tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Eu tenho certeza que desse pontapé inicial no bem que muitos fizeram naquele momento, muitos iniciaram projetos que estavam querendo fazer há muito tempo e estavam só postergando. Tem muitas pessoas que iniciaram a sua caminhada no bem naquele dia e não vai parar mais agora. Porque pegou gosto, porque viu como é bom enxugar a lágrima, que viu como é bom estender a mão. Entende? E no segundo momento, talvez não menos importante, né, que é o desencarne. Tivemos muitos desencarnados. Sim, é verdade. E aí, mais uma vez, a doutrina espírita vem consolar os nossos corações. Por quê? Como, melhor dizendo, encarnado com o véu do esquecimento, não é assim? A gente entende a morte como despedida. A gente entende a morte como distância. E muitas das vezes, quase que como uma extinção daquele ser. Só que a gente traz a doutrina espírita para o nosso coração, com o conhecimento que a espiritualidade já nos proporcionou, e a gente pensa assim, o desencarne para o espírito é felicidade. Já pararam para pensar nisso? A literatura nos traz de forma muito objetiva e direta que é o seguinte, que o espírito imortal que somos, preso à matéria devido ao encarne, ele está assim como um prisioneiro na cadeia. Quando a gente ouve falar, sabe fulano de tal? Sei, foi preso. Ah, coitado, tadinho, né? Fica lá naquele ambiente, trancado. Meu Deus, que coisa triste. É assim ou não é? O que a gente sonha que a pessoa tenha? A liberdade, é ou não é? O espírito está preso no seu corpo. O espírito que pode estar aqui na China ao mesmo tempo, na velocidade de um pensamento, está preso ao corpo físico. Então, a encarnação é uma prisão. Necessária, claro, e a gente deve aproveitar o máximo possível, né? Para nos evoluir, para nos transformar, para realmente fazer valer essa chance divina. Porém, a doutrina espírita nos explica o seguinte, meu amigo, a morte do espírito não existe. Existe sim a morte do corpo físico, esse sim retorna à sua origem, ponto final, mas o espírito segue vivo. E o mais interessante,
rever amigos, faz novos amigos, reativa os laços que a gente tem e são inúmeros. Falamos isso no domingo agora, no estudo lá na nossa Celuz. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você hoje mora em Juiz de Fora, tá? Mas você veio do Espírito Santo. Você tinha uma família lá, tem uma família, né? Lá. Por algum motivo mudou para cá e construiu novos laços de Juiz de Fora. Aí, por alguma questão do destino, enfim, de necessidades ou decisões, você chega aqui hoje na casa e diz assim, pessoal, queria agradecer a todos vocês por anos que eu estive aqui com vocês, né? Mas eu estou voltando para o Espírito Santo, que é a minha cidade natal, tem meus parentes, todo mundo que eu deixei para trás lá, quando eu resolvi vir para Juiz de Fora. Só que tem só uma notícia triste. Temporariamente, enquanto eu estiver no Espírito Santo, a gente não vai se comunicar. Não pega telefone lá, mentira, né? É só uma historinha. Não tem como a gente se comunicar. Tudo bem? Grande abraço para vocês, tchau, tchau. E aí eu volto lá para o Espírito Santo. Quando eu chegar lá, eu vou ter aquele mix de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que eu estou feliz, porque eu estou revendo amigos, pessoas que eu não via há muito tempo, que me amam muito, estão me recepcionando de braços abertos, fica aquele pezinho no coração pensando assim, poxa, mas o pessoal de Juiz de Fora, né? O pessoal era tão legal, estou com saudade deles. Ah, mas daqui a pouco eu viajo para lá de volta. Não é assim? Esse é o desencarne. Entende o que eu quero dizer? Porque no mundo espiritual, nós temos uma família grandiosa, que nos ama e nos aguarda ansiosos pelo nosso retorno. Pensa em todos que já desencarnaram antes de você. E tomara que você ainda demore bastante, né? Do jeito que eu falei, parece que já é o próximo da fila, né? É um avô, é uma avó, é um tio, pai, mãe, irmão, sei lá, é tanta gente que a gente, né, é ligado, amigos. Isso considerando só da atual existência. Mas a doutrina espírita nos explica que nós somos espíritos imortais, que a gente já teve inúmeras vidas e que dessas inúmeras vidas a gente também angariou amizades, amores, relacionamentos, desafetos também, né? Mas essa parte a gente pula. Não é assim? Então tem inúmeros espíritos desencarnados que fazem parte do seu núcleo familiar que você hoje não se recorda devido ao véu do esquecimento. E aí tem uma coisa muito interessante quando eu falo de véu do esquecimento, é o seguinte, que tem muito a ver com a questão da lei de conservação também, no meu ver. O Renato me ajuda aí se eu não souber explicar, hein, Renatão? Porque veja bem, infelizmente, pessoal, infelizmente, a gente vê o número hoje de suicídios subindo muito alto, né? Muito rapidamente. Isso nos deixa muito preocupados. E é aí que entra a lei de conservação. Porque a lei de conservação, ela de alguma forma nos traz um temor da morte. É assim ou não é? Quando você está numa situação de risco, a sua casa, igual aconteceu, vai desabar, o que você faz? Você pirulita de lá, sai correndo, escala onde for, para preservar a sua vida. Essa é a lei de conservação. Ela te faz ter força, né? De não sucumbir nas dores, de tentar todo dia ser melhor e passar por cima de uma doença, de uma situação difícil e tudo. Por quê? Nós temos esse temor da morte do desconhecido. Na verdade, não é desconhecido para nós, né? Enquanto espíritos, a gente já está doutor em desencarnar, porque a gente já desencarnou um monte de vezes. Só que por que a gente não pode ter essa recordação, né, tão vivaz no pensamento? Concordam comigo que se assim fosse, a vida teria um pouco menos de valor aos nossos olhos pequenos, né? E talvez o número de suicídios seria muito maior? Porque hoje a gente pensa assim, não, eu vou ficar quietinho, vivo aqui o máximo que eu puder. Ah, por quê? Porque eu não sei como é que vai ser do lado de lá, sei lá, né? A doutrina espírita me fala que vai ser tudo bem, mas eu não sei, ninguém nunca voltou para me falar. Não é assim? A gente não tem esses pensamentos em torno da questão da morte? Agora, pensa se a gente vivesse uma vida igual o Chico Xavier. Tem relatos de Chico que ele confundia encarnado e desencarnado. Tem relatos que alguma pessoa ia conversar com ele e falava assim, ô meu filho, você me desculpa, mas você é encarnado ou desencarnado? Eu estou meio, né?
Não estou entendendo direito, estou meio cansadinho, né? Já trabalhei só 20 horas no dia, que trabalhava pouco, coitado. Pensa bem. Então, se para nós, realmente o mundo espiritual, a espiritualidade fosse diário, fosse uma troca constante, talvez a gente sucumbisse ao autoextermínio mais fácil. E é por isso que a lei de conservação é tão importante. Porque ela nos faz insistir na vida. Preservar a nossa vida. Custe o que custar. Faz sentido isso que eu estou falando? E por que o véu do esquecimento é tão importante nesse processo todo? Para nos dar equilíbrio durante a nossa atual existência. Porque veja bem, quem é o Renato para mim hoje? Renato é um querido amigo da Casa Dom Pedro, né? Que me convida para estar aqui na casa, falar, me recepciona bem, me trata tão bem. Tem por que eu ter algum problema com ele? Não. A gente, inclusive, faz o mesmo penteado, né? Não temos problema. Agora, já pensou se eu não possuísse hoje o véu do esquecimento e soubesse que o Renato foi o meu comparsa lá no passado, que nós aprontamos poucas e boas, e na tentativa de quitar alguma coisinha de débito, a gente reencarnou no meio de uma casa espírita, com a responsabilidade de trabalhar, de falar de Jesus, de se doar. Por quê? Hoje vocês estão falando, ouvindo, né, a primeira vez sobre lei de destruição pela minha voz. Sim ou não? Eu já ouvi algumas vezes. Porque eu tenho falado esse tema nas casas. Então, talvez eu seja o que mais tenho que aprender. Não é assim ou não é? Porque eu sou o que mais ouço. Quando você quer aprender uma coisa, você não faz repetição? Você está na faculdade, uma matéria difícil, o que você faz? Você fica nela. Em looping. Estuda de novo, mais uma vez, e se desafia, e vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e tudo, até você falar assim, agora eu estou bom para fazer a prova. Talvez por isso que o Bruno venha com esse débito de ser o orador, para quê? Para ver se eu aprendo. De uma vez por todas, de tanto falar, o primeiro ouvido é o meu, é o mais perto, não dá para mim não ouvir o que eu estou falando, não é assim? E de repente aprenda. E aí é bem provável que se eu soubesse que o Renato aprontou comigo na vida passada, porque eu sou o santinho, né? A gente sempre é o santo da história. Talvez a gente não teria uma amizade. Concorda comigo? Não acontece isso na nossa vida hoje? Você tem ali uma colega de trabalho, alguma coisa, um dia que ela te trata mais ou menos, fala assim, acho que eu não quero mais a amizade dela, não é meio chata. A gente se distancia por tão pouco. Pensa se a gente soubesse de grandes acontecimentos da vida passada. E eu estou só falando aqui num relacionamento entre amigos da doutrina espírita. E se isso fosse levado para dentro da sua casa? Se você soubesse que você fez algo muito feio para sua mãe, para seu pai ou para alguém, ou vice-versa. Então é necessário o véu do esquecimento, né? E aí, seguindo aqui dentro desse capítulo, então, só para não ficar dúvida, né? Quando a gente pensa no desastre, a gente tem que entender que, na verdade, aqueles que desencarnaram não morreram no conceito vulgar. Eles cumpriram a sua missão encarnada, retornaram à parte espiritual, ciclo normal de um espírito imortal que vive sucessivas encarnações. Faz sentido isso? A morte, muitas vezes, pessoal, precisa de uma desculpa. Não é? Vocês já viram aqueles filmes que mostram assim, às vezes a pessoa fala assim, eu acho que eu não vou atravessar aquela rua, não. Não sei, tá me dando a impressão que aquela rua ali vai acontecer alguma coisa comigo. Aí a morte, né, aquele bonequinho da morte olha assim, tá me passando a perna. E ela tenta outra forma de te atingir, é assim. Não tem pessoas que sofrem acidente sem explicação, né? Teve um rapaz amigo do meu sobrinho, que ele a vida inteira teve medo do mar. Vida inteira teve medo do mar. Um belo dia ele fez uma excursão para a praia, desceu do ônibus, saiu correndo e enfiou dentro d'água. Todo mundo assim, ué, e tem medo do mar? O que esse menino está arrumando? Desencarnou, afogado. E aí? Era a desculpa que necessitava, né?
para que ele desencarnasse. A gente tem que confiar em Deus, na sabedoria de Deus, no amor de Deus e entender que nada acontece por acaso. Se assim foi, é porque era necessário de ser. Aí basta a nós, os atingidos, todos de uma forma geral, buscar aprender com o que aconteceu. Eu não posso simplesmente ignorar, pensar assim, foi Deus que quis, pronto, acabou, e vida que segue. Não. Tem amigos que eu tenho um amigo que estava numa área de alagamento que ele começou a repensar, será que vale a pena morar aqui? Porque se aconteceu uma vez, a chance de alagar de novo é grande. Está pensando em se mudar. Legal. Né? Se eu moro numa área de risco, será que eu posso fazer um muro de contenção melhor? Será que eu tenho algum recurso para me colocar em maior segurança? Eu preciso me mudar ou não? Entende o que eu quero dizer? A dor faz a gente se mexer. É necessário que a gente tenha os olhos de ver, né? Para a gente conseguir fazer essas transformações. E aí, na pergunta 737, a gente leu a 728, né? Na 737, ela tem um subtítulo que diz o seguinte: flagelos destruidores, que tem tudo a ver. E eu vou ler para a gente. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Olha que interessante. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? Opa! Então todos aqueles que desencarnaram, encerraram a sua encarnação nesse momento, eles subiram mais um degrau. Cumpriram a sua missão. Por quê? Ninguém se enfiou debaixo do barranco porque quis. Foi ou não foi? Estavam ali devido a situações difíceis de moradia, enfim, uma série de motivos, e aí vieram a desencarnar. É diferente do suicídio. Não vamos confundir isso, né? Ah, então se para mim morrer é o fim da minha encarnação e eu subo mais um degrau, então eu me mato. Não. Aí você está indo contra. Agora, uma morte natural por um desastre, um acidente, seja o que for, onde você não provocou, é o fim de uma existência onde Deus, sim, programou e assinou a autorização. A gente precisa confiar e crer nisso. E ele diz o seguinte: é preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Olha ele pedindo para a gente dilatar a nossa visão diante dessas catástrofes, tá? Como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos em virtude do prejuízo que vos causam. Olha como é que a espiritualidade é inteligente. E ele continua. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realizem em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Olha que interessante. Então, esses desastres que a gente vê, todos eles, têm sim um viés divino, porque eles nos fazem mover. Eles alavancam a nossa transformação moral. Eles nos convidam a fazer o bem. Eles nos convidam a nos transformar. E assim, em anos, a gente realiza algo que às vezes exigiria séculos para que ocorresse. No dia que eu falei isso lá na Celuz, no domingo de manhã, com uma semana depois da catástrofe, eu perguntei assim: pessoal, sendo honestos, todos aqui doaram alguma coisa para os desabrigados dessa chuva? Todo mundo. Eu falei: opa, que legal, fiquei feliz de ver tantos fazendo bem. Aí eu falei: agora eu quero honestidade de novo. Todos aqui teriam doado da mesma forma se não tivesse ocorrido esse acontecimento? Metade ficou com a cabeça parada. E a vergonha de balançar, né? E a outra metade balançou. Não, eu não teria feito. Esse é o ponto. Entende? Então, pessoal, a proposta da gente compreender a lei de destruição, conforme o Livro dos Espíritos está trazendo para nós,
é a gente não olhar com nossos olhos físicos focados no sofrimento que causa na carne. A gente precisa dar um passo atrás, olhar de mais alto e entender qual que é a proposta espiritual daquilo, qual é a proposta moral daquilo. E aí quando eu falo para vocês que aquela catástrofe foi permitida por Deus, sim, que os espíritos envolvidos havia sim uma programação, que o fim de cada existência é mais uma subida de um degrau na evolução daqueles irmãos, que na verdade eles não deixaram de existir, porque a morte não existe, que eles seguem vivos em espírito, reencontrando os familiares, os amores que têm no mundo espiritual, momentaneamente impossibilitados de conversar conosco, que aqui ficamos. Não dói um pouco menos? Porque a gente vê um propósito atrás disso. A gente não vê só dor. E é isso que eu queria trazer para essa noite para nós aqui. E esse mesmo pensamento, esse raciocínio, é necessário que a gente também faça mais uma vez esse esforço de dilatar a compreensão e trazer para a nossa vida. Porque vivemos num mundo de provas e expiações. Então, se você vive num mundo de provas e expiações, o que você espera viver aqui? Provas e expiações. Uai! Mas isso é lógico, Bruno. Sim, é lógico, mas a gente esquece. Né? A gente acha que a gente viver num mundo de provas e expiações, a gente vai ter 100% felicidade todos os dias e equilíbrio, paz. Não é possível. Não é possível pela vibração do planeta, não é possível pelos irmãos que vibram no mal e não é possível pela nossa permissão em vibrar no mal. Aí eu peguei mais leve com a gente. Vocês vão entender. Por quê? Existem aqueles que vibram no mal diariamente. Sim ou não? Existem. E existem nós que estamos fazendo o nosso maior esforço para tentar fazer alguma coisa de bom, mas que às vezes a gente escorrega. Escorrega ou não escorrega? Eu ouço dizer que tem pessoas que ficam nervosas no trânsito. Eu acho que não. Né? É só o pessoal lá de fora. Aqui dentro ninguém se estressa mais com o trânsito. Ouço dizer que tem vizinho que varre lixo para sua porta. Não é? Ouço falar que tem vizinho com som alto até meia-noite. Ou liga a máquina de lavar às 5h30 da manhã. Não é assim? São desafios que a gente vai encontrando. Só que aí é o momento da gente colocar a doutrina espírita em prática, os ensinamentos de Jesus em prática e fazer as nossas escolhas. É muito interessante a gente pensar o seguinte: temos o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Pode? Pode. Agora, você também vai quitar todos os débitos que você contrair diante das suas ações. Isso é lei de ação e reação. E ninguém escapa dela. E aí isso é bom de começar a pensar agora, por quê? O que eu estou plantando? Porque assim eu vou entender o que eu vou colher amanhã. Esse amanhã pode ser na atual existência? Pode. Mas como pode ser que você não colhe ainda nessa? Você colhe em outra. Todo mundo conhece aqui pessoas que vivem uma vida totalmente desequilibrada, material, de loucura mesmo. E a vida dela parece um mar de rosas. É ou não é? Não fica doente, o pneu do carro não fura, dá tudo certo, só fecha negócio bom, ganha dinheiro, família bonita, não é assim? Viaja o tempo inteiro. Nas vistas materiais você fala assim, é um milionário. Só coisa boa. Mas aí vem a doutrina e fala assim, calma meu filho, presta atenção. Isso passa. A doutrina espírita nos diz o seguinte, nada, nenhuma riqueza é nossa. Toda a riqueza do planeta pertence a Deus e momentaneamente Ele te empresta. E ao mesmo tempo que você tem a riqueza,
amanhã você já não tem mais. Não tem pessoas, não tem empresas que é assim? Você olha aí, tem empresas que você fala assim, cara, isso aí é uma mega potência, isso nunca na vida vai fechar. Aí daqui a pouco fecha as portas. Tem pessoas que muito abastados, né, riquíssimos, de repente, tá na rua da miséria. E aí começa a fazer sentido o que a doutrina nos fala. Toda riqueza pertence a Deus e Ele momentaneamente nos empresta e nos testa. Porque você acha mesmo, se você ganhar na Mega Sena agora, é porque Deus gostou muito de você mesmo e quer te dar um rio de dinheiro para você ficar bem egoísta e gastar tudo viajando sozinha? Né? Você está muito tristinho hoje? Toma uma Mega Sena aí, vira o mundo umas 3 vezes no seu jato particular, bastante egoísmo mesmo, leva só sua esposa e seu filho, finge que você não conhece mais ninguém, seja feliz. Não é. A gente tem que buscar não só os desafios, mas as bênçãos que a gente tem na nossa vida com um contexto espiritual e elevado. Entende? Por exemplo, vamos lá, falei do dinheiro. Se você é uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa, você acha que você é um escolhido de Deus para ser egoísta? Ou Ele te deu a oportunidade de ter uma condição financeira legal para te testar e ver se você vai enxugar feridas e vai ajudar as pessoas em necessidade com o dinheiro que você tem? Que é uma coisa totalmente diferente da outra. É ou não é? Totalmente diferente. Ah, Bruno, então você está dizendo que é errado ter uma boa condição financeira? Lógico que não. Não tem problema nenhum. Se essa condição financeira vem do seu suor, do seu trabalho, da sua vida honesta, tá tudo certo. Agora, errado é se você vive uma vida egoísta, guardando tudo para si, sem dividir nada com ninguém. Né? Você já sentiu frio? Já. Aí a gente descobre a necessidade do agasalho. Tem gente que hoje não tem. É sua obrigação, é minha obrigação, de todos nós, acolher esse irmão. Né? Se você tem o dom, por exemplo, né, do intelecto desenvolvido, que você consegue pegar um livro de difíceis palavras da Joana, né? E vir aqui na frente, igual o Renato faz muito bem, coisa difícil, coloca de forma fácil para as pessoas entenderem, divida isso. Porque a avareza não é só no dinheiro, não. Sabia disso? No livro Libertação de André Luiz, tem uma parte, um momento lá, que mostra em uma zona sombria, né, de muito sofrimento, existia uma triagem de espíritos recém-chegados naquele local. E aí eles mostram um aparelho, que aquele aparelho passava na pessoa, igual um detector de metais assim, só que ao invés de apitar o metal, apitava qual que era o seu desequilíbrio, né? Qual que era, nas minhas palavras, tá, pessoal? Depois vocês leem lá as 200 páginas para você descobrir qual que é o assunto certo, que eu não vou lembrar onde que é, né? Tá lá. Aí ele chegou num senhor, pegou, passou o aparelho. Esse barulho mesmo, tá? Esse barulho que fez. Avareza. Ah, você é avarento, né? Vai para aquele grupo ali, ó. Que lá que é o grupo dos avarentos. Ele, eu avarento? De jeito nenhum. Está com defeito. Dá umas batidas nisso aí, né? Não, é avarento, pode ir. Aí ele falou, como que eu sou avarento? Passei uma vida simples, nunca guardei uma moeda. Aí o rapaz, né, que estava lá com o aparelhinho, falou assim, mas quem está falando de dinheiro, meu filho? Ele, não, por quê? Quantos livros você leu na sua vida? Quanto de conhecimento você adquiriu incessantemente durante sua vida? Ele, nossa, eu perdi até as contas. Ele, com quem você dividiu? Com quantas pessoas você dividiu esse conhecimento? Com ninguém. Então você é avarento, vai para lá. Concorda? Eu concordo. Né? Se você tem um conhecimento, você pode ajudar um irmão, você precisa dividir. Em qualquer campo. Renatão falou o que no início aqui? Eu tenho conhecimento da rádio online, etc. Dependente da doutrina que me procure. Eu dou passo a passo para que se crie. É isso.
Não é porque eu sou espírita que eu só vou fazer coisa para espírita. Não, eu vou fazer coisa para Jesus, meu amigo. Se o evangélico está com Jesus no coração e quer me buscar ajuda, tamo junto. É o católico, tamo junto. É a pessoa que nem tem religião, tamo junto também. Se é para fazer o bem, vamos dividir conhecimento, vamos ajudar, vamos dividir mão de obra, força de vontade. Eu acho não, tenho certeza. É Bruno falando, tá? Não está escrito em nenhum capítulo aqui não. Pelo menos não que eu tenha lido ainda, né? Já passou da hora da gente banir a intolerância. Chega disso. Ah, eu sou partido A, eu sou o B, tá tudo bem, meu amigo. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Eu gosto de rosa, eu gosto de azul. Oh, que beleza. Vamos colorir a nossa vida. Tá tudo bem. Concorda comigo? Daqui a pouco tá chegando política aí, né? Eleições. Será que de novo a gente vai ver famílias se dividindo por causa de política, gente? Tem pessoas que professam uma fé diferente que se afastam. O Renato é espírita? Não, quer saber dele não. Por quê? Haroldo Dutra, todo mundo conhece Haroldo, né? Só procurar lá no YouTube vocês vão ver. É uma figura fantástica no nosso meio espírita, né? Traz muito material bom online, livro, etc e tal. Enfim, certa vez eu vi um vídeo dele, ele comentando o seguinte, que ele, não sei se tem ainda, mas tinha, né? Um trabalho onde juntava ele, um pastor evangélico e uma irmã de caridade, lado a lado, os três. E conversavam cerca de diversos temas, porém cada um pontuava um pouquinho dentro da ótica daquela doutrina dele, né? A irmã de caridade colocava a visão um pouco mais católica, né? O pastor mais dentro da igreja evangélica e ele, claro, apoiando ali a visão da doutrina espírita. E pequenos pontos que geravam, né? Um entendimento um pouco diferente, etc. Mas aquilo não impedia deles darem boas risadas, de se amarem, né? De aproveitar a presença do outro, aproveitar a diversidade e esclarecer milhões de pessoas. Porque pensa, você colocar um espírito católico e um evangélico no mesmo lugar, todo mundo falando do mesmo tema, olha que legal. Aí sabe qual é o e-mail que ele recebeu, Haroldo? Recebeu um e-mail dizendo assim, é um absurdo um espírita se misturar com um evangélico com irmã de caridade. Aí o que o Haroldo falou? É sinal que ele não entendeu a mensagem da doutrina espírita. Simples assim. Porque a doutrina espírita não prega, não defende, não apoia divisão. Não apoia intolerância. Não é isso, Renato? A doutrina espírita, ela apoia a acolhida, o abraço, a compreensão, o respeito. Afinal de contas, nós somos cristãos, não é assim? E o que Cristo espera de nós? Vamos pensar agora? Se a gente tivesse aqui agora num debate, todos nós aqui. O partido A é bom, o partido B é bom. E não estou nem tentando falar nada de nenhum dos dois, tá? Só para vocês entenderem. Eu quero A, eu quero B, eu quero A, eu quero B. Aí eu falo assim, gente, consegui agora um WhatsApp nuvem direto com Jesus. Ele está chegando aqui agora para tirar a dúvida para a gente qual que é o partido melhor. Não é assim? Será que vai chegar o dia, o WhatsApp nuvem ainda? O desencarnado? E aí, como é que você tá, cara? Aí ele manda uma carinha, um joinha, né? Quem sabe, né? Jesus materializa aqui agora. Aí tem que ter fumaça, né? Tem que ter um barulho para ser bonito, né? É, tem que ter. Jesus, cara, né? Luz, igual apareceu, né? Pro Paulo. Aí o meu amigo vai virar para ele assim e fala, Jesus, quer um lugar aqui? Nós estamos aqui, rapaz, tem um tempo pelejando. Qual que é o partido A e o B? Qual que você prefere? Qual candidato você prefere? O que Jesus ia responder? Ele vai falar assim, meu irmão, eu não tenho como opinar dessa forma que você espera. Porque para mim são dois irmãos amados que eu quero tanto bem, que eu não enxergo o mal que existe neles, como eu não enxergo o mal que existe em você. Eu enxergo a centelha divina, a capacidade de fazer o bem e de ser cada vez melhor. E a única coisa que eu tenho para dizer é que eu amo igualmente todos os dois. E que o meu partido é o amor. Sim ou não?
E por que a gente está brigando por causa disso? Chega. Passada a hora da gente trazer esses ensinamentos para o nosso coração e fazer com que do nosso coração venha para o trabalho. E o trabalho, que eu digo, é em todos os aspectos. É trabalhar na caridade? Claro que é, mas é trabalhar na tolerância também. É a tolerância religiosa. É o preconceito contra cor, raça, sexo, seja o que for. É trabalhar a tolerância no trânsito. Eu não gosto muito de notícia polêmica, desses troços feios de internet, porque eu ainda não tenho equilíbrio de vibrar no bem. Se eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa feia, eu ainda sou arrastado a pensar assim, por que não tropeça? Né? Não rala a cara no chão. Eu sou humano, encarnado, imperfeito. Ih, tá gravando. Nossa Senhora. Renata, edita essa parte. Brincadeira. Sou imperfeito. Ou todos vocês são perfeitos? Vou contar um segredo. Se alguém pensou assim, eu tô quase lá. Perfeito, eu sou não, mas tô bem pertinho. Eu vou te contar um segredo. Só Jesus que pisou aqui na terra que é perfeito. O resto é tudo farinha do mesmo saco. Claro, tem uns mais, desequilibrando um pouco menos, uns desequilibram um pouco mais. Mas se nós estamos aqui, é porque é necessário estarmos aqui. Não é assim? A gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. A gente não pode esquecer disso. Então é normal com que a gente escorregue, que a gente desequilibre. Mas eu estava dizendo o seguinte, eu ainda não tenho essa paz de ver uma coisa feia, maltratar cachorro, Qual que é o certo do espírita? Que já é evoluído. Eu vi alguém maltratar o cachorro, foi noticiado. Eu pegar e fazer uma prece pela pessoa que agrediu. Porque ele precisa de prece. Ele não entendeu a proposta da vida. Ele não entendeu que nós estamos para os animais, assim como os anjos de guarda estão para nós. A gente tem que zelar, tem que cuidar. Não é maltratar. É criação de Deus. Mas enfim, então eu evito. Mas certa vez eu tropecei numa postagem do tal do JF Depressão. Pelo nome você já sabe que é depressão que vai dar mesmo olhando aquilo, E era 2 senhores, ou jovens há mais tempo, Ali com seus 50, 55 anos e tal, se estapeando fisicamente no vídeo. Alguém parou para gravar. E aí os comentários. Meu Deus, mas não sabe nem brigar, por que está tentando? Nossa, por que não matricula na arte marcial? Nossa, faz não sei o que, ao outro e tal. Gente do céu, olha isso. Grava, mas não foi lá separar. Aí teve um abençoado. Cara, aquele foi abençoado mesmo. Que no meio daquele caos de comentário, postou assim: infelizmente, 2 senhores, pais, esteio familiar, momentaneamente desequilibrados. É uma pena que ninguém ajudou a apartar essa situação. Nossa, mas eu aplaudi. Eu nem escrevi nada, porque eu não gosto de escrever, porque eu não gosto que meu nome apareça em nada dessas coisas, Mas interiormente eu mandei uma vibração para essa pessoa. Eu sei que chegou, não sei como, mas chegou para ela. Que eu aplaudi, porque eu falei, gente, essa é a nossa missão. Enquanto os outros estão querendo ver pegar fogo, você dá uma baldada de água gelada. É a nossa missão enquanto espíritas, esclarecidos que nós somos, buscando a nossa verdadeira transformação todos os dias, é buscar outro ângulo de todos os aspectos da nossa vida. É viver enquanto espíritos imortais. É vivendo fazer o nosso melhor todos os dias, seja no trabalho, no trânsito, com a esposa, com o filho, com a família, com os animais, com tudo, com a natureza. Essa é a nossa verdadeira missão. E infelizmente hoje tem pessoas que perdem tempo gravando a desgraça dos outros ao invés de ir lá enxugar uma lágrima. Então, meus irmãos, o que eu realmente quero que vocês saiam daqui, desse nosso encontro nessa noite, gravados, é que Deus não erra de endereço. Que nos nossos olhos
encarnados, pode até haver injustiça. Nossa, uma injustiça aquilo acontecer. Mas não existe injustiçado. Porque talvez você não tenha feito nada para merecer uma dor da forma que chega até você nessa vida. Mas nós não tivemos outras? Então talvez aquela dor que hoje você sofra sem razão seja na verdade a expiação de algo que você fez numa vida passada. Que a gente nunca esqueça que Deus é bom, Deus é justo. Que Deus não se compraz com o sofrimento de ninguém. Que Ele não se alegra em momento nenhum com nada que acontece nesse sentido. Só que infelizmente, como ainda somos pequenos, nós dependemos da dor para nos movimentar. Nós dependemos da dor para nos transformar. Já não é tanto falado que só se vai buscar Jesus por dois caminhos? Pelo amor ou pela dor? E qual que é o motivo da massa esmagadora que faz esse movimento? Pela dor. É difícil você conhecer pessoas que vieram para a doutrina, seja qual for, pelo amor, pelo simples fato de servir, de querer participar, conhecer, se esclarecer no bem, né? Normalmente é um pontinho ali, é o calcanhar de Aquiles, que está doendo, que você busca o tratamento e aí você acaba se envolvendo. Mas independentemente disso, que bom que a gente manteve. Que bom que a gente está aqui. Então, que a gente veja, né, essas questões gravíssimas e grandiosas que acontecem, a própria Covid. Todo mundo lembra da Covid, sim ou não? Todo mundo lembra que ela fez muitas mortes, enfim. A tragédia, a gente é professor de tragédia, né? A gente decora toda coisa feia. Agora a questão é a seguinte, alguém refletiu qual que é a verdadeira proposta da Covid em nossas vidas? Qual a verdadeira proposta de transformação? Ou mais uma vez eu brinco, será que Deus estava sentado na nuvem e pensou assim, eu não estou fazendo nada? Vou arrumar uma tal de Covid aí para o pessoal comprar álcool em gel, está vendendo pouco. Não. Tudo tem um propósito maior. Só que a gente tem que fazer esse esforço de perceber. Eu espero que o capítulo, né, da lei de destruição tenha de alguma forma consolado os nossos corações diante dessas questões, né, graves que ocorrem. Que a gente nunca esqueça que somos espíritos imortais, momentaneamente encarnados. E que a gente acorde todos os dias de manhã pensando nisso. Eu sou um espírito imortal. Então eu vou trabalhar, eu vou me doar, eu vou agir como um espírito. Nossa, Bruno, é difícil fazer isso tudo que você está falando? Não, não é não. Quer um spoiler? Pense que Jesus está do seu lado acompanhando tudo que você está fazendo. Você vai acertar em cheio. Quando você está na fila de algum lugar, alguém faz alguma coisa, quando você pensa em dar uma resposta, Jesus está assim para você. Aí você fala assim, ia nada? Mentira. Você acha que eu ia? Não vou não. As pessoas até fazem isso, mas eu não faço. E aí você se contém. No trânsito, tomou uma fechada, quando você vai... Jesus está assim. Oi? Não, isso aí é o que eles fazem, eu não faço isso. Entende o que eu quero dizer? Parou na vaga de idoso, na hora que você vai descer do carro, você vê a placona grandona, Jesus está assim, com o cotovelinho e ela assim. Ó. E aí? Você tira a vaga, você tira o carro da vaga. E quem disse que Jesus não está do seu lado o tempo inteiro? Fica a dica, né? Meu muito obrigado a todos vocês pela paciência. Quem ouviu a palestra inteira sem dormir, bônus hora garantido. Se cochilou, perdeu tudo. Infelizmente, né? Fazer o quê? Brincadeira, gente. Muito obrigado a todos vocês.